Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma simulação que eu fiz, certo? Um estudo que eu fiz de qual seria o resultado investindo por 15 anos no Banco do Brasil, reinvestindo e não reinvestindo os dividendos, quais seriam as diferenças que a gente teria no nosso patrimônio, na nossa rentabilidade. E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu queria deixar uma menção aqui para os vídeos que me inspiraram a fazer esse estudo, que foi o canal Vida de Acionista e o canal do Nicolas Invest. Então, sem muita enrolação, pessoal, vamos logo pro vídeo, vamos para a tela do meu computador. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo, certo? Isso é muito importante pra gente. Para você não custa nada, mas isso me ajuda bastante. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que ele passe a entregar para mais pessoas que estejam interessadas nesse assunto de investimentos e de bolsa de valores. Então, sem mais enrolações, vamos para a tela do meu computador. Então, investidor, indo aqui para a tela do meu computador, a gente vai passar agora pela simulação, certo? Para evidenciar o que a gente chama de efeito bola de neve e o efeito dos nossos investimentos ao longo do tempo. E para isso a gente vai simular um investimento de 15 anos, ou seja, 15 anos aportando em uma empresa previdenciária, que é o Banco do Brasil. E a gente vai ver se esse investimento, se esses aportes ao longo de todo esse tempo realmente valeu a pena, se a rentabilidade foi boa, quantos dividendos nós recebemos. E vamos ainda evidenciar qual teria sido o nosso resultado com o reinvestimento e sem o reinvestimento dos dividendos. Para isso a gente precisa passar por algumas regras aqui, pessoal. A primeira delas é que o aporte foi anualizado de 12 salários mínimos, ou seja, supondo que o investidor tenha um aporte de um salário mínimo por mês. Para essa simulação a gente considerou que os 12 meses de aporte seriam realizados de uma única vez no mês de janeiro, no lugar de todos os meses. Além disso, na simulação também a gente vai considerar 15 anos de aporte, certo? Ou seja, serão 15 aportes no total, um aporte por ano, com um valor equivalente a um salário mínimo por mês. O investimento vai ser realizado apenas em uma empresa previdenciária, que é o Banco do Brasil, código de negociação BBAS3. E as fontes que eu utilizei aqui, pessoal, para essa simulação, para coletar esses dados que eu vou apresentar para vocês, foi o site investing.com, o site Status Invest e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Brasil. Então, indo aqui para a simulação, certo? A gente já pode perceber aqui a data de início, que foi 1º de janeiro de 2007, certo? Nessa época, nesse ano, o salário mínimo era de R$ 380 e considerando 12 salários mínimos, o nosso aporte seria no valor de R$ 4.560. A cotação no primeiro pregão do ano foi de R$ 8,83 e com esse valor de aporte em janeiro, a quantidade de ações que nós teríamos comprado foi de 516 ações do Banco do Brasil. Já em 2008, certo, o salário mínimo subiu para R$ 415 e o valor do nosso aporte foi para R$ 4.980. Nesse período de janeiro de 2008, as cotações do Banco do Brasil estavam em R$ 11,62 e com esse aporte a gente conseguiu comprar 429 ações. Somadas com as ações do ano anterior, a gente teria acumulado até então 945 ações do Banco do Brasil. Em 2009, o salário mínimo era R$ 465, que dá um aporte anual de R$ 5.580. Em 2009, se vocês lembram, foi o ano posterior à crise do subprime, que foi em 2008. Então as cotações do Banco do Brasil aqui caíram para R$ 5,98 e com esse valor de aporte nós conseguimos comprar 933 ações. E vale um ponto para evidenciar, pessoal, esse é um dos pontos da estratégia que a gente utiliza para o investimento de longo prazo, é aproveitar essas oportunidades pós-crise, onde normalmente as ações de boas empresas, o preço das ações de boas empresas, de empresas perenes, elas ficam muito baratas, o que permite que nós, investidores, possamos comprar mais ações com a mesma quantidade de dinheiro, pagando mais barato, obviamente. Seguindo aqui, em 2010, o salário mínimo era R$ 510, o aporte anualizado de 12 salários daria R$ 6.120. Nesse período, a cotação do Banco do Brasil, no primeiro pregão do ano, era de R$ 13,03 e com isso conseguimos comprar 470 ações do Banco do Brasil. No quinto ano, que é o de 2011, certo? O salário mínimo era de R$ 540, o aporte anualizado daria quase R$ 6.500, né? R$ 6.480, a cotação era de R$ 14,66 no primeiro pregão do ano. Nesse momento em que a gente está com 5 anos já de investimento, a gente já teria acumulado 2.790 ações do Banco do Brasil. Eu vou pular aqui para o ano 10, pessoal, para que vocês possam observar uma coisa interessante. Em 2016, o salário mínimo era de R$ 880, onde o nosso aporte anualizado daria R$ 10.560, porém a cotação do Banco do Brasil ela caiu drasticamente nesse ano, então ela estava cotada a R$ 10,04. Isso nos permitiu comprar 1.052 ações do Banco do Brasil. Se vocês observarem ao longo desse período,
2016 foi o ano em que nós mais conseguimos comprar ações do Banco do Brasil. Nesse momento, em 10 anos de investimento, a gente já teria acumulado 6.294 ações. Seguindo aqui para 2017, o salário mínimo era R$ 937, R$ 11.244 de aporte anualizado, compramos mais 554 ações do Banco do Brasil. E pulando aqui para o último ano, que foi o de 2021, o salário mínimo em 2021 era de R$ 1.100, em que o nosso aporte anualizado daria R$ 13.200. O Banco do Brasil estava sendo cotado a R$ 33,92, o que nos permitiu adquirir, comprar mais 389 ações do Banco do Brasil. Ao final desses 15 anos, certo, o nosso acúmulo foi de 8.328 ações do Banco do Brasil, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, certo? Nesse primeiro ponto, nessa primeira etapa, a gente não está considerando todos os dividendos que foram pagos ao longo desse período e foram reinvestidos, mas vocês vão observar mais na frente o impacto que o reinvestimento dos dividendos tem na estratégia do investidor. Então, de forma bem resumida, certo, a gente iniciou aqui os nossos aportes em 2007. No total foram 15 aportes e o valor total dos nossos aportes, que saiu realmente do nosso bolso, foi de R$ 132.540. Finalizamos esse período com 8.328 ações acumuladas a um preço médio de R$ 15,91. Para calcular o preço médio, pessoal, é só pegar o valor que foi investido, o valor dos aportes, que no nosso caso é R$ 132.540, e dividir pelo número de ações acumuladas. Porém, agora a gente vai passar para a segunda etapa da simulação, que seria reinvestindo todos os dividendos que foram pagos pelo Banco do Brasil. Só que eu preciso destacar alguns pontos. Primeiro, essa segunda etapa da simulação foi feita com base no DPA, que é o dividendo por ação, do ano vigente, certo? Então, o que acontece? Esses dividendos que foram pagos no ano vigente, como a gente está fazendo uma simulação de aportes anualizados, esses dividendos eles serão somados com o aporte do ano posterior. Eu coloquei um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, começamos os nossos investimentos aqui em janeiro de 2007, certo? Que foi o nosso aporte. Em dezembro de 2007, a gente teria recebido todos os dividendos ao longo do ano que o Banco do Brasil pagou. Esses dividendos ao longo do ano de 2007, serão contabilizados, serão somados com o aporte do ano de 2008, certo? Então, em 2008, a gente vai ter o nosso aporte normal, dos 12 salários mínimos, mais os dividendos que foram pagos em 2007. Dessa forma, a gente vai passar aqui pela nova simulação. Então, em 2007, como vocês já viram, o nosso aporte foi de R$ 4.560. O DPA, que é o dividendo por ação, foi de 53 centavos. Nesse primeiro ano, conseguimos comprar R$ 516 e teríamos recebido R$ 273,48 de dividendos. Esse valor aqui de dividendo recebido, ele foi somado com o próximo aporte aqui. Então, o nosso aporte no segundo ano seria de R$ 5.253,48. Já nesse segundo ano, já teríamos recebido R$ 822,80 em dividendos e já teríamos quase 1.000 ações acumuladas, somando 968 ações. Caso vocês tenham interesse, pessoal, vocês pausam aqui essa tela para vocês olharem com mais calma essa tabelinha. Mas eu vou pular aqui para um ponto interessante, que seria o ano de 2016. Como vocês lembram, na simulação anterior, o ano que a gente mais conseguiu comprar ações do Banco do Brasil foi exatamente em 2016, onde compramos aproximadamente 1.000 ações, um pouco mais de 1.000 ações do Banco do Brasil, mas reinvestindo os dividendos, nesse mesmo ano a gente teria conseguido comprar 2.552 ações a mais, certo? Mais do que o dobro que a gente teria conseguido sem reinvestir os dividendos. Ao longo desses 10 anos aqui, nós já teríamos acumulado um total de 11.522 ações, ou seja, já ultrapassamos com folga o aporte dos 15 anos que fizemos sem reinvestir os dividendos. E avançando um pouco aqui, certo? No final, ao longo dos 15 anos que a gente teria aportado no Banco do Brasil e reinvestido os dividendos que foram pagos pelo banco, teríamos acumulado um total de 16.527 ações. Mas percebam uma coisa, pessoal. Eu destaquei aqui em vermelho, certo? Esse valor de dividendo recebido de R$ 37.561,02 e percebam que esse valor é exatamente igual ao aporte do 16º ano, certo? O que isso significa? Que a partir do 16º ano, você não aportou mais nada do seu bolso, certo? Você não tirou mais nenhum real do seu salário. Isso aqui, considerando que você reaportou apenas os dividendos que foram pagos em 2015, reaportando apenas os dividendos em 2016, teríamos acumulado 17.760 ações e apenas em dividendos teríamos recebido mais de R$ 74.000.
apenas em 2022. Resumindo aqui como ficaria a nossa simulação considerando o reinvestimento desses dividendos, os mesmos parâmetros começamos a investir em 2007, total de 15 aportes, no caso se a gente considerar o reinvestimento apenas dos dividendos no 16º ano, seriam 16 aportes, mas percebam que o valor total dos aportes deu R$ 335.448,91. Esse valor total do aporte, ele já considera também o reinvestimento dos dividendos. Então perceba que a nossa capacidade de aporte, ela aumentou drasticamente quando a gente reinveste os dividendos que nós recebemos, sendo que desse valor, R$ 202.908 foram apenas do reinvestimento de dividendos. Tivemos mais de 17 mil ações acumuladas e o nosso preço médio agora está em R$ 18,88. Aqui vocês podem observar um breve comparativo, certo, dos dividendos que foram pagos pelo Banco do Brasil ao longo desse período de 16 anos, considerando o reinvestimento em 2022. Em vermelho, são os dividendos que você teria recebido sem reinvesti-los. Você recebeu os dividendos que o Banco do Brasil pagou e você gastou para alguma coisa que você queria. E nessas barrinhas verdes aqui, são os dividendos que você recebeu ao longo desse período, considerando todo o reinvestimento. Então perceba que no início aqui não faz muita diferença, né? Você gastar ou você reinvestir, você vai receber na faixa ou muito próximo do mesmo dividendo. Mas observe que ao longo do tempo, o reinvestimento ele vai agindo, certo? Inclusive, esse é o efeito bola de neve. Quando você projeta isso para o longo prazo, seus dividendos, um momento, eles vão disparar, como vocês podem ver a partir de 2016. Percebam que de 2007 a 2016, o aumento nesses dividendos aconteceu de forma bem sutil, certo? Mas de 2016 em diante, esse dividendo recebido ele cresceu de forma exponencial. E em 2022, observem que você teria recebido mais do que o dobro de dividendos se você tivesse reinvestido tudo que você recebeu do Banco do Brasil. E aqui temos um breve comparativo, pessoal, em que eu elenquei alguns pontos sobre o resultado reinvestindo os dividendos e sem reinvestir os dividendos. Observem que o primeiro ponto aqui, o valor total dos aportes, sem reinvestir, seria de R$ 132 mil aproximadamente, e reinvestindo o dividendo, o nosso aporte, a nossa capacidade de aporte já iria ultrapassar R$ 335 mil. Essa diferença da capacidade de aporte representa mais de 153% de diferença, ou seja, reinvestindo o dividendo, a nossa capacidade de aportar mais na empresa aumentou em mais de 153%. Os dividendos recebidos ao longo desse período sem reinvestir, teríamos recebido mais de R$ 140 mil, e reinvestindo os dividendos teríamos recebido quase R$ 300 mil, pessoal. Aproximadamente R$ 276 mil. Isso representa quase 200% de crescimento de diferença só por reinvestir os dividendos. Teríamos aqui também mais do que o dobro de ações acumuladas, certo? Reinvestindo os dividendos quase 18 mil ações, sem reinvestir aproximadamente 8.300 ações. Nosso preço médio cresceu um pouquinho também, cresceu em torno de 18%. E o patrimônio final que a gente teria nessas duas situações, considerando a cotação atual e não a cotação do nosso preço médio, a gente teria uma diferença aqui de mais de 200% de rentabilidade apenas por reinvestir os dividendos. Nosso patrimônio seria de quase R$ 670 mil contra R$ 313 mil aproximadamente sem o reinvestimento dos dividendos. Então, como conclusão aqui, pessoal, eu queria destacar alguns pontos que no quesito investimento, certo, as ações elas representam o maior potencial de valorização, de multiplicação do seu patrimônio. Obviamente, todos vocês sabem que a forma mais rápida de enriquecer hoje em dia realmente é empreendendo. Além disso, o tempo ele é um fator exponencial, certo? Quanto antes você começar, maior e mais eficiente será o seu resultado, maior vai ser o seu patrimônio. Reinvestir os dividendos é o maior potencializador do aumento do seu patrimônio e, consequentemente, da sua renda. E vocês viram que isso impacta diretamente o seu rendimento, os seus resultados, inclusive a renda que você vai construir ao longo desses anos somente com dividendos. É muito importante também você ter resiliência, certo? Você se manter focado no que você acredita, na sua estratégia. Ao longo desse período, muitas pessoas vão aparecer, vão te falar de promessas milagrosas, de investimentos que vão mudar a sua vida, mas você precisa ter um pouco de pé no chão, ser resiliente e ser fiel à sua estratégia e investir apenas no que você acredita. E por fim, uma dica aqui que eu deixo para vocês é que a nossa simulação, a gente simulou investindo apenas em uma empresa, mas é muito importante que você diversifique seu patrimônio, certo? Invista em mais de uma empresa, invista em setores diferentes,
Mas lembre-se que investir é diferente de pulverizar. Diversificar é importante e pode te ajudar na rentabilidade, mas pulverizar pode matar a sua rentabilidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse novo formato de vídeo que eu estou testando aqui, deixa um comentário aqui embaixo, certo? E desde já eu já peço aqui a sua inscrição. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo agregou em alguma coisa na sua vida, considere se inscrever aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo, certo? Para eu entender que vocês realmente gostaram. E nos vemos no próximo vídeo.